Olá, meu nome é Victor de Souza e hoje eu vou falar sobre alguns casos da rotina clínica médica de pequenos animais. A apresentação ela vai ser baseada na análise e discussão sobre os relatos de casos aqui citados. E no final de cada relato vai ter uma questão de múltipla escolha referente ao assunto abordado. Primeiramente, vamos falar sobre pancreatite crônica esclerosante. Mas para a gente falar sobre pancreatite, vamos lembrar o que é o pâncreas. O pâncreas nada mais é do que um órgão que desempenha importantes funções no organismo dos seres vivos, sendo elas exócrinas e endócrinas. O foco nesse trabalho vai ser a sua função endócrina, pois ela vai ser responsável pela produção de hormônios, sendo eles insulina e glucagon. A insulina ela é o hormônio responsável pela redução da glicose sanguínea, enquanto que o glucagon ele é o oposto, ele é responsável por promover o aumento da glicose sanguínea. Mas o pâncreas também tem a sua importante função exócrina, que é na produção de enzimas que vão facilitar o processo de digestão. Ele libera uma substância chamada suco pancreático. Quando a gente fala sobre pancreatite, estamos falando sobre uma doença inflamatória que atinge o pâncreas, sufixo "it", de inflamação. Ela é a desordem mais comum do pâncreas de pequenos animais, e ela vai afetar principalmente cães castrados de meia idade a idosos, mas não unicamente eles. E ela não tem preferência por sexo. Mas ela tem alguma predisposição para algumas raças. Algumas raças vão ter predisposição a essa doença, que seriam o Cocker Spaniel inglês, o Cavalier King Charles Spaniel, Collie, Boxer, Schnauzer miniatura, Poodle e algumas raças Terrier. Algumas não, as raças Terrier. A pancreatite, ela tem aspecto crônico ou agudo. Na pancreatite aguda, vai ocorrer lesões reversíveis com infiltrado neutrofílico e focos de necrose. Lesões reversíveis. Como eu citei, se tratada corretamente e no tempo certo, ela tem uma resolução favorável. Porém, se isso não acontece, elas podem desenvolver lesões pancreáticas irreversíveis. Pode chegar a um caso de pancreatite crônica, principalmente quando já tem algumas lesões já mais graves, mesmo que tenha sido causado por pancreatite aguda. A pancreatite crônica ela é considerada reemergente em cães domésticos e, por definição, ela é uma doença inflamatória contínua do pâncreas. Ela causa alterações morfológicas e funcionais irreversíveis, como fibrose e atrofia de parênquima pancreático. Ou seja, as lesões causadas pela pancreatite crônica não têm reversão, não tem como retornar ao que foi perdido. Alguns sinais clínicos que ela vai exibir vai ser a dor abdominal. Isso ela pode exibir. Dor abdominal, insuficiência pancreática exócrina e diabetes mellitus. A gente vai falar sobre a diabetes mellitus mais para frente. Por causa do é, constante, por causa do constante comprometimento, ela pode chegar a comprometer até 90% das funções pancreáticas, o que seria basicamente perder totalmente as funções do pâncreas. A forma de diagnóstico vai ser baseada em exames laboratoriais, que eles são pouco sensíveis e específicos, mas vamos ficar principalmente na união da avaliação do histórico clínico com o exame físico e exame laboratorial. O principal exame laboratorial para pancreatite aguda é a lipase pancreática, para pancreatite aguda. Ele não é muito útil na hora de diagnosticar pancreatites crônicas. Já o exame histopatológico, ele é o ideal na hora de diagnosticar pancreatites crônicas. É ele que vai dar o diagnóstico mais confirmatório. Alguns exames complementares podem ser a ultrassonografia, tomografia computadorizada e radiografia.
A diabetes mellitus ela vai ter uma importante união com a pancreatite. Ela é uma endocrinopatia muito comum e ela é uma síndrome metabólica. Uma das principais coisas que ela vai causar vai ser a hiperglicemia, que é o aumento de açúcar no sangue, e a glicosúria, que é o aumento de açúcar na urina. E os seus sinais clínicos vão ser os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso. Agora vamos falar sobre o relato do caso. A gente vai falar sobre uma cadela poodle de 9 anos de idade, pesando 5 quilos e 600 gramas. A queixa principal dessa cadela era apatia, anorexia, decúbito obrigatório, ou seja, ela ficava sempre deitada, tremor muscular e ela estava alheia ao meio. A alimentação dela era caseira, ou seja, ela não comia ração, e o protocolo vacinal e vermifugação estavam desatualizados. O exame clínico vai ter algumas alterações. Foi observada o nível de consciência deprimido, um estado nutricional magro, o decúbito lateral direito obrigatório, que está sempre lateralizada, deitada lateral, uma discreta secreção aquosa bilateral e opacidade no cristalino, isso é no globo ocular, alopecia simétrica bilateral, dor à palpação abdominal, hepatomegalia, esplenomegalia e resposta neurológica reduzida. Muitos sinais aqui inespecíficos, mas que vão fazer sentido no final. Os resultados dos exames, a gente observou no bioquímico uma fosfatase alcalina e alanina aminotransferase, isso é alteração. O hemograma apresentou anemia regenerativa, linfopenia e trombocitopenia. O exame glicêmico aqui é o que teve mais alteração, com um valor bem alto, 584. Urinálise. Foi observada uma proteinúria discreta, uma glicosúria moderada e uma bacteriúria acentuada. E no hemogasometria foi observada uma acidose metabólica sem acidemia e hipocalemia. Hipocalemia é pouco potássio, é redução no nível de potássio no sangue. Hipercalcemia é aumento do nível de cálcio. E hiperlactemia é o aumento de lactato. O protocolo terapêutico realizado o animal foi internado para monitoramento do estado clínico e o índice glicêmico, porque estava muito elevado. Durante a internação, teve picos de hipoglicemia e hiperglicemia, então teve uma evolução aí desfavorável do caso e não teve outra solução senão a eutanásia. Após o procedimento de eutanásia, foi realizada então uma autópsia e na autópsia foi observada novamente a condição corporal, que estava magra, com áreas de rarefação pilosa nas regiões de flanco e lombar. O pâncreas, ele macroscopicamente tinha um tamanho diminuído e endurecido, e microscopicamente foi observada intensa fibrose inter e intralobular. Isso é o que causaria o endurecimento do pâncreas. A redução do parênquima exócrino, ácidos atróficos e sem visualização de lotas de Langerhans. Infiltrado inflamatório crônico linforhistocítico. Isso também causaria aí o tamanho diminuído do pâncreas. Opa. Aqui seria a observação do aspecto histopatológico. Aqui na figura A vai ter aí o corte do pâncreas mostrando a intensa fibrose inter e intralobular, com grande redução do parênquima exócrino. No B, vai ter aí alguns lóbulos de ácidos reduzidos em número e volume, sem visualização de lotas de ilhotas. A C aqui, marcação intensa do tecido conjuntivo fibroso. E na figura D, vai ter aí a evidenciação dos ácidos atróficos.
foi observado também o fígado. Macroscopicamente, tinha uma hepatomegalia difusa e o aumento da friabilidade hepática. Microscopicamente, tinha uma esteatose hepática macrovesicular e microvesicular multifocal acentuada, além de uma degeneração glicogênica moderada e uma hepatite linfoplasmocitária multifocal. Quase que não sai. Aqui novamente é a observação dos aspectos histopatológicos do fígado. Nos rins foi observada uma necrose tubular aguda, áreas de infarto renal crônico, e na vesícula urinária teve áreas de hemorragia multifocais, o acúmulo de exudato superativo fétido e espessamento difuso da parede da vesícula e precipitação pela presença de gás. Aqui a gente vai ter a observação da vesícula urinária pela autópsia. A gente observou então uma cistite enfisematosa na bexiga, que foi observada pelo espessamento da parede e acúmulo de gás. Aqui seria a questão. Sabemos que a pancreatite é a doença pancreática mais comum em pequenos animais, podendo ser classificada como aguda e crônica. A respeito da pancreatite, assinale a alternativa correta. Neste caso aqui, a resposta correta seria a letra B. Agora, vamos falar então sobre malacésia por hipersensibilidade alimentar em caninos. Malacésia pachydermatis é o nome da levedura, que é um tipo de fungo, já presente na pele e mucosa de cães. Ela já está presente lá. Porém, com o enfraquecimento do sistema imunológico, ela vai ativar sua forma patogênica. Esse enfraquecimento pode ser causado por atopia, alergia alimentar, endocrinopatia, distúrbio de queratinação, doença metabólica e tratamento prolongado com corticosteroide. Tudo isso pode causar aí um enfraquecimento do sistema imunológico e proporcionar um ambiente ideal para a proliferação da malacésia. Os sinais clínicos vão ser prurido, alopecia regional ou generalizada, escoriações, eritema, seborréia e odor desagradável. Alguns casos crônicos a gente vai ter também a liquenificação, hiperpigmentação e a hiperqueratose da pele. E a região afetada principalmente vão ser os espaços interdigitais, a porção ventral do pescoço, as axilas e regiões perineais das pregas região perineal das pregas dos membros. Nossa, quase que não sai. O relato de caso é a respeito de um canino Golden Retriever de 8 anos de idade, que a queixa principal é piodermite e malacesiose, com lesões em todo o corpo. No histórico clínico, ele já apresentava malacesiose recorrente há 3 anos e a dermatite úmida aguda recorrente desde o primeiro ano de vida. Então, desde o primeiro ano de vida, ele já apresentava dermatite. Já tinha sido realizado um tratamento prévio com itraconazol, prednisolona, cefalexina, banhos com shampoos antifúngicos e antibacterianos, mas sem restrição alimentícia. Não tinha restrição alimentícia. No protocolo terapêutico realizado, um novo protocolo, foi então aplicado 1000 miligramas de fluconazol uma vez por semana, por 4 semanas, cefalexina a cada 12 horas por 10 dias, banhos com shampoo à base de cetaconazol e clorexidine a cada 3 dias por um mês, e a mudança na dieta. A dieta agora seria alimentação caseira, composta por 600 gramas de peixe tambaqui, 400 gramas de batata doce, por 3 meses. Após esse período, então, vai começar uma dieta de desafio.
seria para testar se o cão tem aí uma hipersensibilidade alimentar, né? Então, é um alimento novo a cada 3 dias. Essa por causa da dieta de eliminação, foi então observada uma disbiose, que seria basicamente quando a microbiota intestinal está sofrendo algum desequilíbrio por bactérias. Então, ela está perdendo as bactérias que deveriam estar lá ajudando. Então, foi realizada uma modulação intestinal junto com a bactéria, com probióticos e enzimas. Foi aplicado essas enzimas aí, que eu não vou saber dizer o nome de todas, mas Enterococcus faecium, Lactobacillus bifidium, Lactobacillus acidophilus, e isso toda noite por 60 dias. Também foi aplicada 210 mg de bromelina, 100 mg de papaina, 500 mg de pancreatina, 70 mg de betaína, 525 mg de espinheira santa, 88 mg de vitamina B12, também por 60 dias. Nos resultados, as sensibilidades alimentares identificadas foram então de frango, coração bovino e algum derivado lácteo. E após o tratamento para disbiose, o paciente começou a tolerar o coração bovino. A dieta caseira, então, com as restrições, a dieta caseira continuou, mas agora com as restrições aplicadas. E depois disso ele não apresentou mais malacesiose ou hipersensibilidade a outros alimentos. A gente percebe então que a malacésia, ou melhor, a hipersensibilidade alimentar, ela é uma reação alérgica. Né? Na hipersensibilidade alimentar, as manifestações cutâneas vão ser as mais recorrentes. Geralmente vai sempre ter aí uma manifestação cutânea. E vai se traduzir na pele como uma doença pruritiginosa. Muita coceira mesmo. Aumento da permeabilidade intestinal predispõe à hipersensibilidade. Então, o uso indiscriminado de fármacos, como foi utilizado anteriormente, foi o que possibilitou aí a disbiose. Então, tudo foi unindo para chegar nessa situação de hipersensibilidade. No caso citado, a dermatite piotraumática era causada pela sensibilidade ao frango. Então, a dermatite que ele tinha desde quando ele tinha 1 ano era porque ele comia frango. Podemos concluir então que as alterações dermatológicas estão sempre correlacionadas com a disbiose e a hipersensibilidade alimentar. E o tratamento ideal é visar a cura a longo prazo, porque se tentar olhar sempre para o a curto prazo, pode acabar piorando a situação do animal. Aqui novamente uma questão com as respostas. No caso, eu acho que teve um erro de edição aqui, não era para ter aparecido a resposta agora ainda. Mas ok. Hipertrófica concêntrica em felinos. As cardiomiopatias, elas têm uma grande importância dentre as doenças cardíacas. Elas são divididas em 4, que ela vai ser a cardiomiopatia hipertrófica, cardiomiopatia dilatada, cardiomiopatia restritiva e cardiomiopatia arritmogênica ventricular direita. Neste caso, eu vou estar falando sobre a cardiomiopatia hipertrófica, que ela é uma doença primária do miocárdio, de caráter progressivo, e ela vai causar aí um aumento da massa cardíaca, um estreitamento no diâmetro ventricular, uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, uma obstrução dinâmica do fluxo de saída do ventrículo esquerdo, uma difusão diastólica, regurgitação mitral e regurgitação mitral em função do movimento anterior da válvula na sístole. E ela é a principal cardiopatia em felinos, representando cerca de 95% de todos os casos de cardiopatias em felinos. É um número muito grande. Tem uma predisposição aí para gatos machos entre 4 e 7 anos, eles vão ser os mais afetados, mas não os únicos.
etiologia é desconhecida. Ela possui um caráter genético, então é observado que tem um gene autossômico dominante que é responsável por predispor então a algumas raças, por exemplo, algumas raças puras são predispostas. Ela pode ser secundária, apesar de ser considerada uma cardiomiopatia primária, ela pode ser secundária a distúrbios metabólicos sistêmicos infiltrativos, nutricionais ou tóxicos. No relato de caso, por exemplo, é uma gata persa, fêmea, com 2 anos de idade. Então, ela é fêmea e não tem nem 4 nem 7 anos. Por isso, sempre há uma exceção à regra. A queixa principal é dispneia com evolução há mais de 6 meses. Ao exame clínico, vai ter parâmetros vitais, hemograma e bioquímico dentro da normalidade. As alterações observadas vão ser a radiografia do tórax, hiperinsuflação pulmonar e alteração na conformação do músculo cardíaco. E no ecocardiograma foi observada uma hipertrofia cardíaca. No protocolo terapêutico, então, foi recomendado a limitação do esforço físico e do estresse e tratamento sintomático, com fluticasona 50, spray intranasal, inalação com solução fisiológica, uma vez ao dia, por 10 dias. Recomendado o acompanhamento com ecocardiograma a cada 6 meses. Então, a gente observa que ela tem uma maior frequência para gatos machos e idosos, mas também pode acontecer fêmeas de qualquer idade, como é o caso deste relato. Neste caso, a dispneia ocorreu devido à hiperinsuflação pulmonar por meio do teste Por meio do teste de Doppler, foi possível observar uma discreta insuficiência na válvula mitral. Hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo e isso na tentativa de normalizar a pressão sistólica e diastólica. O prognóstico desse caso em específico é reservado para bom. O tratamento, ele normalmente é feito com diuréticos, agentes bloqueadores de receptores beta, bloqueadores de canais de cálcio e inibidores da ECA. Porém, foi aplicado um tratamento de suporte no caso relatado por não estar apresentando sintomatologias muito graves. Conclusão. A gente conclui que o diagnóstico ele vem ficando cada vez mais rápido e ele tem uma potencialização hereditária da doença, né? O gene autossômico dominante. A radiografia e o ecocardiograma são as principais formas de diagnóstico e o tratamento sintomático em casos mais leves, como foi no caso dessa gata. Aqui é a questão. Gastroenterite hemorrágica. É comum em todo o Brasil. Principais causadores vão ser a parvovirose, a hepatite infecciosa, coronavirose, sinomose e enfermidades parasitárias. Neste caso, a gente vai estar falando mais sobre parvovirose. É uma das mais comuns, principalmente vai acometer principalmente cães jovens com menos de 1 ano, mas pode acometer qualquer raça, sexo e idade. Tem 2 variações, que seria CPV1 e CPV2. Isso seria Canine Parvoviride, porque é em inglês, né? Então, Canine Parvoviride vírus 1 e 2. Meu inglês está um pouco enferrujado. A transmissão ela é via fecal-oral e os principais sinais clínicos vão ser febre, vômitos, diarreia, rápida desidratação e hipertermia. A diarreia ela pode apresentar aí, colorações de amarelo com restos de sangue até realmente uma diarreia hemorrágica e um fedor muito forte. E é uma doença com uma alta taxa de mortalidade.
O tratamento, então, vai ser recomendado o tratamento preventivo com a vacinação, né? E, mas caso o animal já tenha doença, vai ser então utilizada as soluções isotônicas de sais minerais e glicose, associado com vitaminas e antibióticos, para melhorar o quadro geral do animal. Neste caso, é uma cadela com 6 meses de idade e 3,5 quilos. É uma cadela pequenininha, né? 6 meses de idade, é um filhote. A queixa principal, então, é uma diarreia sanguinolenta já, vômito e falta de apetite nos últimos 3 dias. O protocolo vacinal e a vermifugação não foi feito. Ao exame clínico, então, foi observada que a cadela apresentava apatia, postura em decúbito external, sensibilidade abdominal, frequência cardíaca e temperatura aumentadas e linfonodos poplíteos reativos, já indicando uma infecção. Indicativo de gastroenterite hemorrágica causada por parvovírus, que seria a principal suspeita. O tratamento, então, foi realizado ceftiofur, 1 mg intravenoso, 500 ml de ring lactato, soro, associado a 2 ampolas de glicose, 50%, intravenoso também, 0,5 ml de metoclopramida subcutâneo e uma ampola de vitamina B e uma ampola de vitamina C, tudo intravenoso. O tratamento então durou 4 dias consecutivos, pois teve a recuperação total do animal. Enfermidades que causam a gastroenterite hemorrágica são constantes na clínica de pequenos animais. Então é muito importante que sejam realizados exames específicos, como parasitológicos, sorológicos, na hora de diagnosticar. O tratamento correto é no início dos sintomas, pois ela tem uma alta taxa de mortalidade. E o ideal seria, obviamente, a campanha de incentivo à vacinação, porque se tivesse vacinado, não estava pegando a doença, né? Então, aqui uma questão. Com a infecção de anaplasmose e erliquiose. É muito comum na rotina de clínica de pequenos animais. São doenças infecciosas causadas por bactéria da classe Rickettsia. Ahn, são bactérias intracelulares hematopoéticas obrigatórias e transmitidas principalmente pelo carrapato ou por transfusões sanguíneas, né? A grande distribuição do ectoparasita e a resistência dele para os climas auxilia muito na disseminação da doença. E a co-infecção das duas enfermidades, das duas doenças, ela é observada em até 24% dos casos. Então, acontece muito mesmo. Provocam graves sintomas clínicos, graves sinais clínicos. Sinais clínicos, ó. Anemia, alterações oftalmológicas com trombocitopenia, aumento na concentração de globulinas, a redução na concentração sérica de albumina, o aumento nas enzimas pancreáticas ALT e AST, e as alterações oftalmológicas elas vão estar mais associadas com a erliquiose. Então, animais que apresentaram apenas anaplasmose, muito dificilmente iam ter qualquer tipo de alterações oftalmológicas. Neste relato de caso, então, a gente fala sobre um cão da raça labrador, macho, com 1,6 anos de idade, 1 ano e 6 meses anos de idade, né? Pesando 30 quilos. Pesadinho. Na anamnese, o cão estava apresentando apatia, perda de peso, não se alimentava há dias já, manchas vermelhas na parte ventral do abdômen e pata, e a recente observação, a tutora observou recentemente carrapatos nele. Só que foi também dito que que ela deu banho nele com shampoo e não viu mais.
Ao exame clínico, então, foi observada a temperatura de 42,5 graus Celsius, é muita coisa. A mucosa ocular e oral estavam hipocoradas. Ele estava apresentando inapetência, letargia, sinais de perda de peso, 8% de desidratação, tempo de preenchimento capilar, o TPC dele estava maior que 5 segundos, então é bem preocupante isso daqui. A sensibilidade abdominal, manchas vermelhas na região ventral e na femoral externa, e não foi observada mesmo a presença de ectoparasitas. Inicialmente suspeitou de leishmaniose e erliquiose, porque como teve falta de ectoparasitas, então abriu um pouco mais o leque. O diagnóstico foi feito então exames complementares com hemograma, bioquímico, é, bioquímico sérico, hepático e renal e urinálise. E foi feito testes rápidos. Nos resultados, os testes rápidos deu positivo para anaplasma e erlíquia. O tratamento então foi feito tratamento de suporte com fluidoterapia, 1 litro de solução de cloreto de sódio a 0,9%, de pirona na dose de 25 mg por quilo e a cada 8 horas por 15 dias. Ou por 5 dias, 15 não, 5 dias. Também foi aplicada mais vitaminas aí do complexo B para melhorar a anemia e um hemolitan, que é um suplemento. O tratamento específico, então, foi feito ali uma doxiciclina por 21 dias, imunocard e dexametasona. Os achados clínicos levaram a suspeita de infecção por hemoparasitas, que foi confirmada, ó, com os exames complementares. A utilização de teste rápido para hemoparasitose é recomendada para auxiliar no diagnóstico. Isso é muito importante para sanar as dúvidas, né? Associação dos resultados hematológicos e sinais clínicos são os métodos mais utilizados para o diagnóstico da hemoparasitose. E apesar de inesperados, os sintomas apresentados são frequentes em doenças de hemoparasitas. E apesar de inespecíficos, desculpa, inespecíficos, os sintomas eles são frequentes. Então, geralmente, anemia não é específico, mas acontece tanto em casos assim que já faz a associação. Foi então vista aí, os mais comuns no caso seria a anemia normocítica e normocrômica e a trombocitopenia. Nos achados bioquímicos destacou-se a elevação das enzimas ALT e fosfatase alcalina. No exame de urinálise a gente viu um volume reduzido, percebeu um volume reduzido, a densidade estava aumentada, a presença de proteínas, presença de cristais de bilirrubina e aumento de bactérias, proliferação bacteriana já. 25 dias após o início do tratamento, o animal já apresentava parâmetros dentro da normalidade. Então, aquele caso clínico que estava bem severo, bem complicado, com o tratamento correto, conseguiu chegar à cura do animal. Reverteu o quadro clínico dele, que naquele momento estava desfavorável. Aqui a questão. Sequestro corneal felino. É uma patologia estabelecida a partir da necrose do estroma da córnea. Pode ocorrer então também a perda de epitelial associada ali. A maior predisposição às raças braquicefálicas e siamesas, tendo muito foco. Os cachorros estão latindo aqui, tendo muito foco nos gatos persas. Normalmente as lesões alteram a coloração da córnea para âmbar, indo de âmbar para preto opaco. Então, todas as cores nessa paleta de cores aí pode apresentar marrom, um marrom mais escurinho, né, um âmbar um pouco mais claro e por aí vai. Geralmente são unilaterais, mas podem sim ser bilaterais. E a etiologia e a fisiopatologia ainda são muito desconhecidas. No diagnóstico, é importante realizar o exame oftalmológico completo.
e para evitar também o diagnóstico diferencial, ou eliminar diagnósticos diferenciais, que seria o corpo estranho na córnea, dermoide e também outras enfermidades é, do sistema oftalmológico. Nossa, os cachorros estão me deixando doido aqui, desculpa. Ahn, certo. O tratamento ele visa restabelecer a integridade estrutural sem causar alterações na transparência da córnea. E a abordagem terapêutica, ela tem a tendência a ceratectomia lamelar, é procedimento cirúrgico. É um felino persa, macho de 2 anos de idade, castrado, pesando 3,8 quilos. Na anamnese, na anamnese foi observado então sinais de desconforto ocular no olho direito há pelo menos 20 dias. Foi observada então uma mancha de coloração marrom no mesmo olho e já tinha levado ao veterinário anteriormente e foi diagnosticada como úlcera de córnea. No exame físico, geral não teve alteração, o animal estava bem. A avaliação oftalmológica específica, por outro lado, foi observada a placa enegrecida na córnea paracentral. E isso já caracteriza o sequestro corneano. Por isso já dá para eliminar e falar que é. Também foi observada uma neovascularização superficial. Então, foi realizado o exame de fluoresceína em ambos os olhos. No olho direito, então, teve uma impregnação do corante de fluoresceína ao redor da área de sequestro de córnea, indicando uma úlcera de córnea superficial. Nenhuma alteração foi encontrada nos demais testes oftalmológicos, foi só neste. O protocolo terapêutico, então, foi utilizado colírio, antibiótico de tobramicina, 0,3%, colírio lubrificante de ácido hialurônico e isso 4 vezes ao dia. Foi recomendada e realizada o procedimento cirúrgico e de ceratectomia superficial. Aqui é o olho do paciente durante a cirurgia, na figura A, e após a ceratectomia lamelar superficial, já na figura B. No pós-cirúrgico, então, foi aplicada atropina, 1% de colírio, a cada 24 horas, durante 5 dias. Tropamicina continuou a cada 6 horas, durante 7 dias também. Foi aplicado aí um tramadol a cada 8 horas para dor e um colar elisabetano para evitar, né, o gato de se lamber, porque gato se lambe muito. O paciente retornou dias depois e foi observada melhora no quadro, então foi dado alta. É uma enfermidade oftalmológica comum, porém tem muitos poucos estudos. E como eu falei, gatos persas têm a maior predisposição à enfermidade, chegando a ocupar 67% dos casos de sequestro corneal. Então, 67% dos casos de sequestro corneal são de gatos persas. É mais da metade, bem mais da metade, né? Então, tem uma predisposição devido a um gene recessivo presente em raças braquicefálicas de gatos. A placa enegrecida em região de córnea paracentral é a aparência clínica característica de sequestro córneo. E a lesão geralmente é encontrada na região central ou paracentral da córnea. Então, como foi dito aí, a placa enegrecida estava na região paracentral. O tratamento clínico só é recomendado em casos que o felino não possui muito desconforto. Se ele não está sentindo muita dor, então dá para ser feito um tratamento clínico sem ir para o cirúrgico. Mas como o animal já estava sentindo dor há muito tempo, foi logo o cirúrgico. Tratamento cirúrgico. Intervenção cirúrgica. Aqui a questão. A resposta certa é A e B. Diagnóstico e terapia de urolitise em felino. Urolitise é a presença de cálculo no sistema urinário. E esses cálculos são chamados de urólitos.
o acúmulo desse urólito, eles são, na realidade, os urólitos são formados devido ao acúmulo de urina supersaturada. Tá difícil. Os urólitos se agregam e eles vão formando cristais, né, que depois formam cálculos. Associação de fatores, ocorre a associação de fatores dietéticos e não dietéticos na urolitíase. O que isso significa? Composição da dieta. Então, isso no caso de fatores dietéticos. Então, volume, se o animal está comendo demais, com uma ração aí que tem um valor alto de pH, então isso pode tudo estar influenciando. E também tem fatores não dietéticos, seriam raça, sexo, idade, infecção do trato urinário, predisposição e por aí vai. Sinais clínicos normalmente vão ser hematúria, escúria, disúria e incontinência urinária. Mas, em casos mais graves, também pode ter aí uma obstrução uretral e ou vesical. Pode ter um hidroureter, uma hidronefrose, uma ruptura vesical ou uretral, uma pielonefrite, uma uretrite, uma dilatação vesical. Só coisa boa. Sinais sistêmicos vai ser aí vômito, anorexia, depressão, isso aqueles bem específicos, né? No diagnóstico, então, é feito utilizando o histórico do animal, exames físicos, achados laboratoriais, radiografia, ultrassonografia e exames complementares para eliminar diagnósticos diferenciais, que seriam infecções de trato urinário, coágulos, pólipos inflamatórios, inflamações, neoplasias e anormalidades do trato urogenital. Né? Tratamento, então, vai ser a base, ter duas diferenças, né, que seriam o clínico ou cirúrgico. No clínico, então, seria a dissolução e ou interrupção do desenvolvimento subsequente de urólitos. Então, teria que ver o que está causando essa produção de urólitos. E cirúrgico seria a remoção dos cálculos. Então, no relato de caso, a gente vai estar falando sobre um felino macho, SRD, sem raça definida, castrado, com 3 anos de idade, pesando 4,5 kg. Cheinho, né? Queixa principal, então, o paciente começou a apresentar disúria, estrangúria, hematura, polaquiúria, periúria, polaquiúria na realidade periúria, incontinência urinária e apatia há um mês, ou seja, tudo, tudo. A tentativa de tratamento com enrofloxacino, mas não teve seu resultado, então tentaram tratar anteriormente com enrofloxacino, mas não teve resultado. O animal ele já tinha o histórico de DTWIF e ele já tinha sido desobstruído 4 vezes anteriormente. Então, as alterações observadas foi monocitose, plaquetopenia, azotemia, urina com aspecto turvo e coloração avermelhada e a presença de cálculos na vesícula urinária. Isso foi observado por ultrassonografia. Opa. Deixa eu fazer logo isso aqui. Ok. O tratamento então foi realizada inicialmente uma terapia sintomática com amoxicilina, mais associada com clavulanato de potássio, cetoprofeno, e aí foi encaminhado então para procedimento cirúrgico para remoção dos cálculos. Isso daí é o tamanhozinho dos cálculos, né? No pós-cirúrgico, então, foi novamente utilizada a amoxicilina associada com clavulanato de potássio, cetoprofeno, 1 mg por quilo, via oral, por 3 dias, cloridrato de amipitriptilina, quase que não sai, 25 mg por quilo, via oral. Foi realizada também a limpeza com solução fisiológica e logo em seguida foi aplicada a rifocina sobre a ferida, com auxílio de case e a pomada cicatrizante tópica. Foi também indicada a utilização de ração terapêutica para o trato urinário do felino, já que o animal já tem uma predisposição para ter problemas do trato urinário. Desobstruído várias vezes, né? Então, o maior índice de urolitíase ocorre entre, entre 2 e 7 anos de idade. Esse é o maior índice.
geralmente onde ocorre mais. Uh, o consumo excessivo de ração pode favorecer a formação de cálcio, de cálculos, perdão. Eu acabei por esquecer de colocar aqui, mas esse animal ele tinha assim uma dieta livre, né? A tutora ela liberava toda a comida para ele, então tinha assim uma desregulagem aí na dieta, além de que o animal já possuía predisposição para a formação de cálculos, né? E, detalhe, de 35 a 50% dos casos que tem aí uma urolitise, eles vão ter novamente, pelo menos uma ou mais vezes. A intervenção cirúrgica é recomendada para o felino que apresenta episódios recorrentes de obstrução. Tá, o aqui, mas é para ser de obstrução. Recomendou-se então o uso da amitriptilina, que é um fármaco antidepressivo, porque gatos eles se estressam muito e o estresse pode sim desencadear uma DTWIF. Então é bom ter aí o uso de enriquecimento ambiental, é, meios para melhorar a qualidade de vida do animal, né? E o manejo nutricional do paciente observou melhorar a qualidade do alimento, né? Melhorar a qualidade alimentícia. Eu acho que, novamente está escrito errado aqui. Perdão, erros acontecem. A questão. Bom, essa foi a apresentação dos casos clínicos, foram 7 relatos sobre pancreatite crônica, esclerosante, malacésia por hipersensibilidade alimentar em caninos, cardiomiopatia hipertrófica, gastroenterite hemorrágica, com infecção de anaplasmose e ehrlichiose, um sequestro corneal felino e um diagnóstico e terapia de uma urolitise em um felino. Este foi meu trabalho sobre esses relatos. Muito obrigado. Um bom dia, boa tarde ou boa noite.